Oi, gente! Hoje, então, a gente vai ver a estimação na amostragem por conglomerados em uma etapa. Eu acho que é interessante que, para ver essa aula, já tenham assistido a aula sobre parâmetros, porque nós, na verdade, vamos utilizar as ideias de como a gente calcula os parâmetros na amostragem por conglomerados. O que são, né, então, o que é uma amostragem por conglomerados, tá? Aqui nós vamos ter a ideia de que a gente vai sortear, né? Então, nós temos aqui Azinho, elementos sorteados em Azão, elementos que tem disponíveis. O que são esses elementos? São justamente os conglomerados. Lembrando aqui, então, um conglomerado é um conjunto de unidades elementares. Na verdade, a gente tem interesse nas unidades elementares. Entretanto, por alguns motivos, muitas vezes por questão realmente de logística, tá? Eu acho que, assim, a logística, né? Pensar, então, em aspectos que a gente diz aspectos logísticos, aspectos administrativos, enfim, que seja, é que fazem com que a gente realize ou que alguém tenha realizado a amostragem por conglomerados. Porque o que é a vantagem em relação a outras técnicas, como, por exemplo, a amostragem aleatória simples? Que ao fazer o sorteio de uma unidade amostral aqui, a gente consegue, né, a gente está sorteando várias unidades elementares ao mesmo tempo. Bom, é interessante para a gente pensar nas fórmulas, a maneira que a gente calcula, na verdade, tanto parâmetros como a utilização dos estimadores e coisa e tal, que a gente tenha claro se a amostragem foi com ou sem reposição. Então, na verdade, por definição, que é o que nós vamos usar aqui, na amostragem por conglomerados em uma etapa, o AC1, são sorteados A pequenos, né? A pequeno aqui, né? Que é menor que A grande, conglomerados. Através do quê? Da amostra aleatória simples, que a gente, na verdade, já viu. Então, algumas das ideias aqui, elas são bem tranquilas, entretanto, a gente tem que fazer adaptação para as fórmulas que nós vamos utilizar, sempre pensando com ou sem reposição. Na prática, o que acontece? A gente usa muito a amostragem sem reposição, então é importante, né, que a gente tenha claro isso, porque as fórmulas elas mudam, então a gente tem alguns fatores de correção que são levados em conta nas amostragens com reposição e sem reposição, né? Na sem reposição é que a gente tem o uso de fatores de correção. Entretanto, quando a gente pensa em números muito grandes, né, de população, e onde a gente também pode pensar que a gente tem um número muito grande de conglomerados, isso não deve, né, gerar um impacto muito grande no resultado, tá? Ou seja, tanto fazendo, né, uma conta utilizando a abordagem com ou sem reposição, tá? Que na verdade, né, a gente pode pensar que numa população muito grande, mesmo que a gente faça uma amostragem sem reposição, a gente pode ter a ideia de que é como se fosse uma população infinita, porque ao sortear um elemento, ele não faz, vamos dizer assim, nem cosquinha ali na população, tá? Não tem aqui um segredo para saber quão grande que deve ser essa população para a gente pensar nesse não efeito, vamos dizer assim, tá? Mas eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho sobre esses aspectos. Então, gente, né, a gente pode ter interesse aí no parâmetro total, por exemplo, né? Então, aí a gente tem como fica o estimador para o total. Então, se a gente precisa, né, se a gente quer, enfim, ou alguém quis estimar o total dentro do conglomerado, vejam que o T alfa aqui nada mais é do que a soma de todos os valores dos elementos sorteados dentro do conglomerado, né? Então, o I aqui vai de 1 até B alfa, onde B alfa é o quê? O tamanho do conglomerado. Então, vejo que aqui, né, a notação, várias definições já vistas lá nos parâmetros, a gente tem que entender. E a gente também pode calcular o chamado total médio, que é o chamado aqui T barra, tá? O T barra, ele é um estimador não viciado de quem? De tal barra. O tal barra é o total médio dos conglomerados, o chamado parâmetro. O que nós temos que lembrar aqui, né? Que a amostragem por conglomerados em uma etapa nada mais é do que uma amostra aleatória simples do que de totais. Então, a gente pode escrever, certo? O tal barra como sendo o quê? Né? A azão que multiplica T barra. Onde a azão é o quê? O número de conglomerados que a gente tem na população.
Então, a gente faz a multiplicação pelo número de conglomerados na população, que multiplica o valor estimado do total médio dos conglomerados, tá? A gente, então, aí, a partir dos dados amostrais, né, a gente pode calcular essa estatística T barra, mas aqui a gente tem aí um upgrade, né, vamos dizer assim. A gente não vai ficar só numa estatística descritiva, mas nós estamos pensando numa inferência, fazer uma estimação, tá? Eu gostaria agora até de salientar que a gente tem que ter um cuidado na linguagem que nós utilizamos, né? Nós temos um estimador, então aqui, por exemplo, nesse slide, eu estou mostrando para vocês, né, o estimador da média, né? Quando a gente pensa numa função, né, que resume a informação de uma variável numa amostra, eu nada mais tenho do que uma estatística. Quando a gente pensa que essa estatística serve para fazer uma inferência para a população, a gente tem aí um estimador, tá? Então, por exemplo, aqui o Mi Chapéu, eu estou colocando aqui para vocês como sendo um estimador. Por quê? Porque a ideia desta medida é, a partir dos dados amostrais, a gente concluir sobre a população, ok? Quando a gente tem os dados conhecidos, ou seja, quando a gente coleta de fato a amostra, a gente passa a conhecer os valores e a partir dos valores conhecidos para aquela amostra, nós podemos chegar então em um valor, por isso que a gente chama de estimador pontual, porque eu vou chegar aqui num único valor. E o valor obtido a partir do uso desse estimador é que é a estimativa, tá? Então, acho assim, é importante a gente ter claro como é a linguagem que a gente utiliza, né? Principalmente assim na inferência estatística, quando a gente está no contexto da inferência estatística, né? Que nós temos uma técnica de inferência que é a chamada estimação, em que a gente encontra, procura, deseja, enfim, tá? O melhor, geralmente, estimador, entretanto, a gente pode pegar qualquer estimador, né? Mas o que eu quero que fique claro é que, daí, ao obtermos, né, os valores da amostra e calcularmos o valor, né, ao qual esse estimador nos leva, isso é que é a estimativa, tá? Isso tem que ficar muito claro. A gente não pode fazer confusão, eu digo a gente, por exemplo, né, assim, a gente, os estatísticos, tá? Numa linguagem mais coloquial, mais comum, falar em estimativas não é muito incomum, tá? Qualquer, enfim, pessoa, claro, tudo depende do letramento estatístico, né, que os indivíduos têm, mas utilizar a palavra estimativa, né, o verbo estimar, não é assim tão, vamos dizer assim, misterioso. Entretanto, nós, assim como estatísticos e estatísticas, a gente tem um certo rigor, porque daí há um conhecimento aí, né, estatístico, na verdade matemático, enfim, que seja, tá? Que tem que ficar daí muito claro, nós temos que fazer essas diferenciações, tá? Bom, então o que nós temos aqui? Nesse slide eu quero, né, tô mostrando para vocês, no slide anterior foi o estimador para o total, aqui o estimador, então, pontual, né, para a média. Por que eu estou falando em pontual? Porque em seguida, né, ao final dessa apresentação, a gente vai ver a estimação por intervalo, né, intervalo de confiança, que aí fazer estimação intervalar, tá? Só para diferenciar e para ficar bem claro aqui. Então, o que nós temos, tá? A média é uma das medidas, eu acho assim, mais comuns, né, que se tem para fazer resumo de variáveis, né? Então, aqui a gente tem que um estimador não viciado da média populacional e nós vamos usar aqui uma notação super clássica, Mi Chapéu, ok? Só que aqui a gente tem uma escrita, tá? Que já é mais própria da amostragem por conglomerados, uma notação, né, que a gente encontra como eu já falei para vocês, né, a literatura não há um consenso, tipo assim, nem todo mundo usa o mesmo tipo de notação, né? Entretanto, aqui, tá, a gente tá usando uma que parece, assim, um pouco mais corriqueira, vou dizer assim, tá? Então, nada mais é, né? O que nós temos? Na verdade, assim, por definição de média, o numerador, né, nada mais é do que a soma de todos os valores encontrados, né, dividido pelo tamanho, nesse caso aqui, da população, né, que nada mais é o número, na verdade, de valores
enfim, que a gente, né, número de parcelas que a gente tem no numerador é o que a gente tem correspondente no denominador. Aqui pela escrita, né, que a gente está adotando na notação de amostragem por conglomerados, isso nada mais é do que tal chapéu dividido por Nzão. Onde então o que a gente tem aqui no numerador, né? O estimador do total, que pode ser reescrito como Azão T barra, e a gente já viu que o tamanho da população pode ser encontrado através de Azão que multiplica B barra. Lembrando, B barra é o quê? O tamanho médio dos conglomerados envolvidos, enfim, nesta população, como a população foi dividida. Como eu tenho o A grande em cima e embaixo, né? A gente pode simplificar e ficar aí como, né? Mi chapéu sendo nada mais é do que T barra dividido por B barra, ou seja, o total médio dividido pelo tamanho médio dos conglomerados. O que acontece, né? Ou o que pode acontecer é não se ter conhecimento do tamanho, né, da população. Então, se esse tamanho da população, se Nzão aqui for desconhecido, a gente pode usar um estimador. Entretanto, a gente paga um preço ao utilizar esse estimador, porque ele é viesado, mas ele é muito interessante quando se tem o desconhecimento do tamanho da população, né? Então, é claro que tudo aqui depende um pouco, assim, depende um pouco não, depende totalmente do contexto que a gente está fazendo a investigação, porque pode ser assim, talvez até um pouco difícil a gente imaginar situações em que a gente não conhece o tamanho da população, né? Pelo andamento que a gente tem dado aí para estudar a amostragem por conglomerados. É muito comum que se utilize, né, a conglomeração a partir de divisões, sejam elas físicas, né, tais como já comentei com vocês, por exemplo, separação geográfica através, por exemplo, de setores censitários, de bairros num município, de municípios num estado, de estados num país, né? Estou pensando, claro, aqui no Brasil, por isso que eu estou usando as palavras municípios, estados e coisa e tal, né? Ou mesmo, por exemplo, dentro de um hospital, pensar nos andares de um hospital, né? Se a gente pensa aqui no exemplo aqui do nosso hospital de clínicas, por exemplo, ele é, né, muito separado, assim, que cada andar, por exemplo, atende, né, alguma especialidade, ou parte de um andar e tal. Então, esse poderia ser enfim, uma maneira de definir conglomerados, né? Os conglomerados, por exemplo, podem ser as turmas de uma escola, né? Ou mesmo aqui na universidade, aqui na URGS, a gente pode pensar nas turmas, por exemplo, que estão sendo oferecidas nesse semestre. A gente pode pensar nos cursos. Então, eu estou dando vários exemplos aqui que talvez seja tranquilo de se obter assim um valor muito bom, muito bem aproximado do tamanho da população, mesmo que não seja conhecido na sua exatidão, né? Mas podem ter situações aí em que a gente desconhece, né, o tamanho exatamente da população, então a gente tem que estimar, tá? Então aqui é apresentado um estimador, só que, né, como falei para vocês, claro, aqui a gente está pagando um preço. Ai, desculpa ficar andando assim com o mouse. A gente está pagando um preço de, não conhecendo o tamanho da população, a gente tem um estimador viesado, ele é do tipo razão, né? Por isso que aparece a letra R aí, então nós temos um Mi chapéu R, né? Para lembrar aí que ele é um estimador do tipo razão, e ele nada mais é, vejam, do que a soma, né, dos totais obtidos em todos os conglomerados sorteados, dividido pelo quê? Pela soma dos tamanhos dos conglomerados sorteados. Né? Tanto que se vocês observarem aí, né, assim com mais detalhe, o que tem aí nesse somatório, né? Eu tenho que olhar aqui para o lado, que é onde a minha tela está maior, eu enxergo melhor também, né? Eu tenho alfa indo de 1 até Azinho, né? Então leva em conta aí realmente somente os conglomerados sorteados. Entretanto, tá? A gente tem como demonstrar, ou enfim, tem aí uma referência, né, que nos indica que à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, né, ou seja, à medida que a gente tem vários conglomerados sendo sorteados, esse vício aí, esse viés tende a zero, tá? Então, em amostras grandes, né, isso é um dos argumentos, enfim, que aparece no livro Elementos de Amostragem do Bussab, né,
que daí esse viés torna-se desprezível, então ele passa a ser realmente um ótimo estimador, apesar de se saber que na teoria ele é viesado, tá? Bom, o que nós temos que pensar aí então, né? Nós vimos, né, acabamos de ver, deixa eu só voltar aqui, né? O estimador pontual, né, do total, o estimador pontual aí da média, né? E o que nós precisamos, que na verdade a gente sempre tem que conhecer, né, ou entender como é a variabilidade daquele estimador, né? Tanto que nós podemos fazer opções, né? Enfim, se a gente tem lá um conjunto de estimadores, né, para estimar um mesmo parâmetro, uma das maneiras, inclusive, da gente, por exemplo, fazer uma escolha, né, é pegar aquele estimador que tem menor variância, né? Bom, então eu quero apresentar aí para vocês, né, a ideia da variância tanto do estimador total médio, né, tanto como do estimador da média, tá? Então a gente escreve aí, aqui eu tô me referindo, ok, ao parâmetro variância do estimador pontual, né? Então o que nós temos aí? Nós temos um sigma 2 t barra, então ele é a variância do estimador do total médio, tá? Nós temos que lembrar aqui, então, de novo, né, que a amostra por conglomerados em uma etapa nada mais é do que uma amostra aleatória simples de totais, ok? Por que a gente tem que lembrar disso? Como é uma amostra aleatória simples, tá? Nós temos aí uma carinha que já é conhecida, só que aqui a gente tem o uso de uma notação, vamos dizer assim, adequada, tá? Para a amostragem por conglomerados, tá? Lembrando, né, se a gente tem uma amostragem aleatória simples, agora, né, sem ser por conglomerados, amostra aleatória simples, a variância do estimador nada mais é do que sigma 2 sobre n, né? Então, aqui nós vamos usar essa ideia, tá? Só que com a adaptação, enfim, das medidas adequadas. Então, o que nós temos aqui no numerador? Nós temos sigma 2 chamado aqui EC tal, tá? Que nada mais é, então, do que a variância, né? Entre a variância, né, do total entre conglomerados, por isso que aparece um EC, tá? Dividido o quê? Pelo tamanho ali, pelo número, desculpa, de conglomerados sorteados, tá? E nós temos aí a variação, né, dessa mesma variância aí do total médio, né, para a amostragem que é sem reposição. Então, aqui se for a amostragem dos conglomerados feito com reposição e aqui sem reposição. Certo? Né? Que a gente tem, então, o fator de correção que eu imagino, né, eu espero que já seja familiar para vocês, tá? Bom, então assim, né, o que nós podemos assim escrever, certo? Que pensando que tal chapéu nada mais é do que azão T barra, né? Então, o estimador do total nada mais é do que multiplicar pelo número de conglomerados o total médio obtido aí com a amostra, ou seja, né, o estimador do total médio, né, e tendo, né, também a percepção de que mi chapéu pode ser escrito dessa forma, como eu já acabei de falar para vocês, a gente tem aí, vamos dizer assim, a escrita, ok, a reescrita, né, das variâncias, certo? Então aqui a gente tem a variância, né, para o total, a variância, né, para o total, para o estimador do total, a variância para o estimador do total, com e sem reposição, e eu quero, né, na verdade, falar um pouquinho mais aqui sobre a variância da média, né, a variância, na verdade, do estimador média, tá? Então, é sigma 2 de mi chapéu. Lembrem que depois, esse aqui é o tipo de ingrediente, eu vou chamar assim, né, que a gente utiliza muito para calcular, por exemplo, o efeito de delineamento, né, na verdade o Design Effect, né, o DF, ou efeito de plano amostral, o EPA, né, então lembrando que depois a gente, para calcular o EPA, a gente precisa conhecer, né, na verdade, tanto conhecer, se for possível, o valor do parâmetro, ou fazer, né, o cálculo de uma estimativa da variância do estimador, né, levando em conta lá um plano amostral que a gente fez, né? Então vejam que com reposição
essa variância da média nada mais é, né, do que pegar a própria variância do estimador aí que a gente já tinha visto do total, mas a gente vai multiplicar isso aí sobre, né, 1 sobre b barra ao quadrado, lembrando que b barra aí é o tamanho médio dos conglomerados. E nós temos aí uma variação para a amostragem sem reposição, né? Então, só assim, não vou ficar, né, falando, mostrando tanta, quer dizer, já é um monte de fórmula, já falei para vocês, né? Falar sobre amostragem, né, tá muito associado a gente olhar as diferentes fórmulas, né, em todas as situações, mas só para não ficar tão saturado aqui nessa apresentação, para mais detalhes, tá, eu sugiro aí que vocês olhem a página 24 da apostila da professora Vanessa, né, que é para a situação quando não se conhece a variância entre os totais dos conglomerados. Na verdade, é pensar aqui quem é o estimador, né, que a gente utiliza aí para sigma 2 EC tal, tá? Bom, então aqui eu falei sobre duas medidas, né, quando a gente tem as variáveis quantitativas. Então a gente está pensando em média e total aí quando y é uma variável quantitativa, entretanto y pode ser uma variável categórica, e aí nós temos a ideia de que nós podemos calcular, né, como, ou a gente pode ter interesse, numa medida de interesse que nada mais é do que a proporção, né, onde aqui então nós vamos fazer o uso de vou chamar assim, de um artifício matemático, tá, mas que funciona perfeitamente bem, em que a gente vai poder seguir no mesmo raciocínio já visto agora, né, pensando no estimador média, só que aqui nós vamos então usar o artifício de que y, ela não é aqui então uma variável agora quantitativa, eu estou pensando em variáveis categóricas, dicotômicas ou não, aí a gente tem que pensar sempre, fazer uma adaptação, que nós podemos fazer então, né, o cálculo de uma proporção, onde a proporção aqui que eu estou me referindo, né, nada mais é do que ver o número de elementos que tem uma característica de interesse sobre o número de elementos investigados. E aqui não estou, né, diferenciando se é população ou amostra, a proporção é sempre calculada dessa forma, né? Porque a gente tem que saber que se a gente tiver dados populacionais, estou me referindo ao parâmetro, se não, eu estou me referindo à estatística, né? Se eu tiver numa estatística descritiva, ou estou pensando, né, numa medida que vai ser o estimador dessa proporção, tá? Quando então aqui eu estou falando do parâmetro nesse slide proporção, nós vamos nos referir, né, como a gente já viu, né, em outras abordagens, vocês já viram tanto na amostra aleatória simples, estratificada, né, mas aqui não posso dizer que existe consenso, mas talvez já se aproxime um pouco, né? Assim como a letra Mi a gente refere, né, como sendo a média, aqui nós vamos usar a letra Π para referir o parâmetro proporção. Pensando que y, tá, tem a particularidade de assumir os valores 1 se o elemento do conglomerado I do, né? Se o elemento I do conglomerado alfa possui a característica de interesse. Na verdade, aqui é pensar que a unidade elementar tem ou não a característica de interesse. Quando aquela unidade tem a característica, vai ser 1, quando não tem, ela é 0. Tá? Então, o π nada mais é aqui, né, do que tal dividido por n. Por que eu posso fazer essa conta aqui se agora a minha variável, né, a variável que está sendo investigada, ela não é quantitativa? Porque nós vamos pegar a variável categórica e pensar nela como sendo... estou forçando aqui, tá? Mas como sendo quantitativa, mas ela assume só os valores 1 e 0. Tá? Então, é um artifício matemático que funciona super bem, né? E aí eu posso utilizar a ideia, né? O que tal aqui é o quê? O total observado. Só que, né? Eu vou reescrever isso aqui como sendo a soma dos totais obtidos em todos os azão conglomerados, né, que compõem a população, dividido aí pelo tamanho da população. Então, já tem aqui, né? Uma notação, né, enfim, uma ideia que funciona para a gente, né, pensar que N é azão vezes V barra, né, o número de conglomerados que multiplica o tamanho médio dos conglomerados, e isso eu posso escrever, vejam,
é como se eu estivesse escrevendo Mi aqui, porque nada mais é do que, né, o total médio dividido pelo tamanho médio dos conglomerados. A gente acabou de ver essa ideia aí para a média, né? Só que aqui, tal barra, né, na verdade, nada mais é do que o número médio de indivíduos que tem a característica de interesse. Por quê? Porque tal é o quê? O total de indivíduos na população com a característica de interesse. Analogamente, o que nós temos? Que tal alfa é o total de indivíduos do conglomerado com a característica de interesse. Tá certo? É por isso que então a gente pode concluir aí sobre o tal barra, que vai ser o total médio de indivíduos com a característica por conglomerado. Então a gente tem aqui uma ideia que fica super boa, né? Vamos dizer assim, para a gente fazer a utilização, na verdade, olhar os aspectos matemáticos aí, né, que a gente tem do parâmetro. Com isso, né, eu já posso falar para vocês, então, do estimador pontual para a proporção. E vejam, né, que a gente tem aí uma ideia que fica, acho que muito tranquila mesmo, né? Com a professora Vanessa, enfim, né, vocês vão ver tudo isso no R. Mas eu quero salientar, assim, é muito importante, tá, que a gente tenha conhecimento das fórmulas. Embora, claro, eu acho assim, o aspecto computacional ele é de suma importância, ele é fundamental, né? Absolutamente fundamental para o nosso desenvolvimento estatístico, mas é muito importante que vocês conheçam as ideias que estão por trás, tá? De toda a parte computacional. Vocês sabem que hoje em dia nós temos a área chamada ciência de dados, né? E eu acho assim, as maiores discussões que eu tenho visto sobre, principalmente assim, quem é ou quem são os profissionais das ciências de dados, né? Há muita discussão e talvez polêmica, né? Assim, agora, bom, enfim, tá? A gente pode pensar aí em várias palavras para definir o que vem acontecendo, né? Mas então, o que é polêmico, né? Há críticas sobre a formação teórica dos cientistas de dados, né? E aí o que eu quero dizer para vocês é puxar uma brasa para o nosso assado, né? Enquanto nós, estatísticos e estatísticas, né, nós temos essa formação teórica, tá? Eu acredito, né, então eu sou do grupo que faz as críticas sobre aqueles sujeitos, tá? Então, assim, tem aparecido bastante, né, que fazem uso perfeitamente bem, e aqui eu não quero ser pejorativa nem nada, né, é só realmente defendendo um pouquinho mais o nosso peixe, né? Então, assim, que tem uma habilidade computacional extremamente desenvolvida, entretanto, falha quanto ao conhecimento teórico sobre aquilo que está sendo aplicado. O que eu quero dizer com isso, né? Então, assim, é claro que é muito bacana, né, que a gente faça o uso do recurso computacional até para a gente ter, por exemplo, uma das coisas, um ganho de tempo, né, em que daí a gente também já tem vários estudos, né, dentro da própria educação estatística que mostram, né, que a utilização dos recursos computacionais, uma das vantagens de fato ao fazer uso dos recursos é uma otimização de tempo, né? Mas aqui, né, eu quero que eu estou reforçando, tá? A gente tem que conhecer, tem que entender esse tipo de coisa aqui. Não adianta a gente também só computacionalmente sair resolvendo as coisas, tá? Se a gente não, por exemplo, não souber interpretar ou até mesmo, quem sabe, desenvolver uma fórmula até a partir daquele recurso computacional, tá? Então eu quero que fique claro que tudo que a gente usa, então, por exemplo, os pacotes estatísticos, né? Os pacotes do R, por exemplo, tem toda a fundamentação, né, tá, teórica por trás e ela sempre tem que ser lembrada e ser levada em conta, tá? Então o pi-chapéu aqui, tudo isso, né, é para comentar. Se vocês olharem, é a mesma coisa que a gente está calculando o mi-chapéu, né? A gente tem ali T barra sobre B barra. O que eu estou usando? Eu estou usando o total médio, né, dos conglomerados dividido pelo tamanho médio dos conglomerados. Se vocês olharem, essa é exatamente a mesma fórmula de mi-chapéu. O que eu tenho que ter claro aqui? Que y é uma variável que, na verdade, é categórica, mas eu adapto, né, para
um olhar quantitativo, né? Colocando lá y como assumindo os valores 1 e 0, 1 quando tem a presença da característica de interesse, tá? Então é por isso que eu posso pensar que proporção é igual, né? É pensar como pensar na média, só que a proporção vai ser a soma de uns e zeros. Tá legal? Eu acho que é importante, né, a gente também fazer umas reflexões sobre essas coisas que estão sendo avaliadas. E aí a gente também tem que pensar, por exemplo, se eu tenho uma variável dicotômica, é muito tranquilo eu pensar que ela é 1 e 0, porque eu vou atribuir o valor 1 para uma das características e 0 para outra, e é isso aí, toca a ficha. Eu quero que vocês pensem um pouquinho quando a gente tiver 3 categorias ou mais, porque daí como é que a gente faz atribuição de 1s e zeros? Eu não posso atribuir valores diferentes do que 1 e 0, tá? Eu não posso. Tá? Porque daí não há artifício matemático que resolva. Eu não posso atribuir os valores 1, 2, 3, 0, 1, 2. Tá? Porque daí já não vai funcionar, aí pi-chapéu já não, digamos assim, não funciona. Eu não consigo estimar o valor correto da proporção. Tá? Então fica aí para reflexão, tá? Para vocês, enfim, para a gente, né? Vocês, enfim, pensarem quando a variável, então, ela não é dicotômica, tá? O que nós temos aí, então, né? A gente também, então, como estamos pensando aqui em estimação, a gente tem que ter o conhecimento da variância do estimador da proporção, né? Que a gente vai chamar, então, de sigma 2 de pi-chapéu, né? A variância do estimador proporção, né? Nós temos a escrita, né? Com reposição, sem reposição. Se vocês olharem, a gente tem exatamente a mesma carinha aí do que nós tínhamos para a variância do estimador da média, tá? Lembrando aí que sigma 2 EC tal, né? Nada mais é do que a variância do total, né? Entre conglomerados, certo? A gente consegue, então, reescrever isso aí, né? Se nós não conhecermos, né, sigma 2 EC tal, a gente pode, né, estimar esse cara aí através de ST2, né? Ou S2 de tesão aí, tá? Ó, apareceu um tesão aí, espero que, né, realmente a gente tenha tesão, né, para poder fazer a nossa estimação, tá? Então, nós temos aí a ideia, né, de que a gente pode estimar essas variâncias através de sigma 2 chapéu, né, de pi chapéu. Então, agora apareceu 2 chapéus, né? Então, eu tenho sigma 2 chapéu de pi chapéu, tá? Isso nada mais é, então, né, do que fazer o S, né, 2 de tesão, tá? Então, eu tenho aqui o quê? A variância estimada do total estimado. Na verdade, eu tenho a variância estimada do estimador do total, tá? Com aí, então, a devida notação, né? É isso sobre Azinho, que é o número de conglomerados sorteados, e isso tudo aí multiplicado, né? 1 sobre B barra ao quadrado, onde B barra é o tamanho médio dos conglomerados, tá? Então, aqui tem a escrita, isso tudo tá na apostila para mais detalhes, tá legal? Né? Que vocês podem olhar como é que calcula S2 de tesão, tá? E mostrando aí como faz com e sem reposição, tá? Bom, a gente tem... Olhar a proporção aqui, como eu falei, é como olhar para a média, né, de uma variável adaptada com os valores 1 e 0. Portanto, a gente também tem aqui, né, o estimador razão, que é viesado, né? Então, a gente nada mais tem aqui do que pi-chapéu R, né? Que vai ser escrito, vejam, como T barra sobre Bzinho barra. Tá legal? Né? Onde Bzinho barra é o que, gente? É o tamanho médio dos conglomerados sorteados. Porque se eu não conheço o tamanho de todos os conglomerados da população, eu não conheço Bzão barra, né? Então, a gente também tem que levar em conta a possibilidade aí que eu não conheço, né, o tamanho dos conglomerados
na população, tá? Então, a gente tem aí o uso do Bzinho barra, tá? E a gente, então, pode, né, escrever. Então, nós temos aí esse estimador, lembrando, ele tem um preço por ser viesado, entretanto, se a gente tiver uma amostra bastante grande, né, ou seja, um número grande de conglomerados sendo sorteados, isso aí tende a zero, então não há um problema, né, grande em se utilizar esse, porque aqui também é válido, tá, esse resultado. Então, nós temos aqui, então veja, nós temos sigma 2 chapéu de π chapéu R. Então, nós temos aqui a variância estimada do... Agora até eu me perdi. Já estou vendo vocês, né, assistindo isso, querendo assistir isso em velocidade 4, porque eu acho que até na velocidade 2 eu fiquei lenta nesse momento. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui o quê? A variância estimada do estimador, né, da proporção razão. Né, não, vou repetir. Nós temos aqui a variância... Não, o estimador... Ó, agora vai, ó. O estimador da variância do estimador razão da proporção. Agora sim, que nada mais é do que o sigma 2 chapéu de π chapéu R, tá? Vejam, né? Realmente falar isso aí, né? Já dá um nozinho por aqui, mas não tem problema. Bom, eu não vou entrar em detalhes aí sobre o que é, né? Como é a escrita da forma, mas eu quero que vocês olhem, né? Eu acho muito legal, assim, quando a gente já entendeu como é que se calcula variância em geral, né? Que a gente olha aqui o numerador e, na verdade, assim, isso é uma coisa que já tem que saltar aos olhos, tá? Eu tenho aqui uma soma de quadrados de umas distâncias. Não vou, né? Tipo assim, é o que a gente tem na definição de uma variância, tá? Então aqui é que é a parte legal, que é isso que eu quero, assim, que a gente faça a ligação com as coisas que a gente tem computacionais, tá? O que está sendo levado em conta lá naquele pacote do R, e aí a gente tem mais do que um pacote, né? Então a gente tem que entender o que eles utilizam. Será que os pacotes eles vão ter o estimador razão? Ou eles vão ter só o outro estimador, né? Tá? Que, né? O estimador clássico, o não viesado, vamos dizer assim, tá? Né? Que no caso seria essa ideia aqui, né? Tá? Esse aqui é o estimador não viesado. Mas se eu não conheço B grande barra, eu tenho que apelar, tá? Então aqui é uma alternativa para quando a gente não conhece o tamanho médio dos conglomerados na população, né? E a gente usa como artifício aí, né? Esse, não sei se é artifício, mas é um caminho, né? O estimador razão, tá? Então a gente daí tem que saber, por exemplo, será que o pacote tem os dois, não tem? Qual que eu vou usar? Eu conheço, não conheço? Quais as informações disponíveis? Já falei para vocês, o grande desafio, muitas vezes a gente pode ter uma ideia super bacana, pode até ter já entendido o contexto, né? Aqui eu tô falando naquele momento em que por algum motivo do destino, né? Nós, como estatísticas, enfim, caímos no momento de um planejamento de um estudo, né? E o que a gente pode se defrontar com o problema é não ter as informações disponíveis. Então, assim, daqui a pouco conhecer toda a teoria, né? Então, a gente tem que conhecer toda mesmo. Quais são os caminhos alternativos, tá? A partir disso, né, para concluir essa aula de hoje, né? Quero mostrar para vocês os intervalos de confiança. Não tem, né, muito mistério, vamos dizer assim, tá? A gente utiliza aqui, que é o que tem até implementado, né? Só temos aí, tá? Intervalos de confiança utilizando a distribuição Z, né? É claro que vocês sempre podem pensar que existem, né? Vão ter os outros intervalos, porque depende de número de conglomerados, tamanho de, né? Assim como a gente via questões sobre tamanho de amostra, conhecimento ou não, né, de valores das variâncias, né? Enfim, tá? Então, nós temos aqui os três intervalos de confiança apresentados, né, para vocês, que nada mais é do que, né, o intervalo de confiança para a média, intervalo de confiança para o total e intervalo de confiança para a proporção. Se vocês olharem, né, nós temos aqui como erro
padrão levado em conta, né? Tipo assim, a ideia é sempre a mesma, só que nós temos, obviamente, tá, o uso de uma notação adequada. Nós temos aqui sigma, chapéu, mi, chapéu, sigma, chapéu, tal, chapéu, né, no segundo intervalo, e no último, sigma, chapéu, pi, chapéu. Ou seja, nós temos aqui a ideia de que a gente vai usar, né, um estimador para o erro padrão de cada um, né, dos estimadores envolvidos, tá? Então, nós temos o intervalo para a média, para o total e para a proporção, tá? Eu acho que é interessante a gente fazer, né, exercícios, exemplos, enfim, né? Eu espero numa próximo momento conseguir trazer algum exemplo um pouco mais aplicado para vocês, mas aí fica aí, né, 2 exemplos, tá? Esse slide e o próximo. Esse primeiro exemplo aí fala, né, sobre um certo país possui, então aí 10 companhias aéreas, são os 10 conglomerados, e cada uma delas tem B alfa aviões, tá? Ou seja, é o tamanho do conglomerado. Que é isso que eu falei agora nessa aula para vocês, que é uma coisa que nem sempre a gente conhece. Por exemplo, se nós pensarmos em situação companhia aérea, né? Isso é bem factível, né, de se obter, é um dado, né, que toda companhia aérea vai ter, que é o número de aviões, né, que cada uma tem, né, tá? E aqui nesse contexto, né, são milhas, tá, em milhares de cada avião, y, né, alfa, i, aí, então, né, então y aqui é uma variável quantitativa, né, então são as milhas de cada avião num determinado período de tempo, né, então o número de milhas, né, que cada uma das companhias aéreas percorreu aí num determinado número de tempo. E aqui também, tá, já consta mi alfa, que é então um número médio de milhas percorridas num determinado número de tempo por cada uma das 10 companhias aéreas. A sugestão, tá, é que vocês peguem esses dados, calculem. Eu acho que seria super legal fazer, né, através do uso das fórmulas e fazer também, né, através do R, mas claro, fica a critério de cada um, tá? Que eu sou, por exemplo, uma pessoa, eu gosto de escrever até para entender ali, né? Isso me ajuda para ir para a parte computacional. Quem se sentir à vontade vai direto para a parte computacional, isso não é, né, o que pega, tá? Então, a minha sugestão aí, tá, para fazer, eu chamei de exemplo, mas acaba se tornando um exercício, né? Como tem todos os dados aí, é possível calcular todos os parâmetros, né? Mas, como a gente acabou de ver uma aula falando sobre a estimação e a amostragem por conglomerados, vocês podem fazer algumas brincadeiras aí, né? Pensar num determinado número de conglomerados a serem sorteados, fazer o sorteio e calcular, né? Usar os estimadores para calcular as estimativas, tá? Então fica aí a sugestão. E nós temos um segundo exemplo. Aí, né, tá? Que é uma população universitária, foi avaliada quanto à posse de bicicleta. Os conglomerados foram os campi da universidade, né? Isso aqui até dá uma saudade, né, da gente pensar lá no campus do Vale, né? A gente poderia, enfim, né, pensar aí que nós temos, sei lá, né, os 3 campi da URGS, por exemplo, né, o campus do Vale, o campus da Saúde, o campus central, né, tá? Enfim, né, só para a gente pensar, tá? Aqui é um exemplo, então, com uma variável categórica, né? Espero que vocês tenham se dado conta disso, né? Antes agora de eu comentar, porque a ideia aqui, né, é saber se as pessoas têm ou não bicicleta, né? Então, aí tem o número de pessoas com bicicleta, né? E aqui tem o número total de pessoas de cada um dos 3 conglomerados. Fica a sugestão também, então, né, de se calcular parâmetros, fazer uma brincadeira, como aqui são só 3 conglomerados, talvez fazer o sorteio de 2, poderia ser de 1 e 2 conglomerados, né, enfim, tá? Mas fica a critério aí de cada um, né, depois pode haver uma troca aí entre vocês, né, para saber se obtiver os mesmos resultados ou não, seja fazendo à mão, seja fazendo, né, diretamente computacionalmente, tá? Eu espero que hoje, né, tenha sido
um momento interessante para quaisquer dúvidas. Estou disponível, né, em todos os meus canais de comunicação. Tá legal? Fiquem bem por aí. Tchau, até a próxima.